Boa noite, eu sou o Maidana e que privilégio podermos estar aqui essa noite para celebrarmos juntos tudo aquilo que Deus tem feito por nossas vidas. O Jean comentou sobre as notícias de multiplicação e nós estamos como igreja vivendo um tempo de multiplicação. Deus ele tem realizado algo poderoso entre nós. Multiplicação de discípulos, multiplicação de casas, multiplicação de igrejas. Tudo fruto de uma visão de multiplicação pelos campos, pelas casas que Deus entregou para o Tércio da Martinha em 13 de outubro de 2022. E de lá para cá, nós temos visto muitos milagres acontecendo. Já vivenciamos a multiplicação da nossa igreja em Gravataí. Hoje pela manhã, foi a celebração de consagração da nossa igreja no Vale dos Sinos. E amanhã será a consagração do prédio em Igrejinha. Se você tem possibilidade, vá até a Igrejinha, para juntos nós celebrarmos aquilo que Deus tem feito naquele lugar e fará ainda através da vida da igreja. Multiplicação é milagre. E nós temos visto Deus realizar esses milagres na vida da nossa igreja. É interessante nós observarmos que esse movimento de multiplicação, ele está inserido num projeto maior de Deus. Ele não é exclusividade da Montserrat. Não é uma visão exclusiva do Tércio da Martinha. É um projeto de Deus para a sua igreja na terra. E teve início quando Jesus, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele disse aos seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E se nós quiséssemos parafrasear esse texto, nós poderíamos dizer: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Porto Alegre, em Gravataí, no Vale dos Sinos, em Igrejinha, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Então existe uma onda de multiplicação acontecendo. Existe algo de Deus soprando sobre a vida da nossa igreja e de outras igrejas. Recentemente foram divulgados os dados do censo de 2022. E eu creio que muitos viram e celebramos os números que nós recebemos sobre o crescimento do número de evangélicos do nosso país. Esse dado nos chamou a atenção. Esse é o gráfico que apresenta esse dado. Em 2010, os evangélicos eram 21,6% da população brasileira. E em 2022, esse número subiu para 26,9%. Então houve um crescimento de 5 pontos percentuais, 5,3%, nesses 12 anos. É um motivo para nós celebrarmos. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, a partir dessas informações, a partir desses dados. À medida que cresce o número de evangélicos, vocês têm percebido melhora na situação moral e espiritual da nossa sociedade? A influência espiritual da igreja também tem crescido à medida que cresce o número de evangélicos? Ou nós estamos apenas diante de números estatísticos, sem qualquer impacto no mundo real? O Tércio uma vez escreveu um texto a partir de algo que Deus colocou no coração dele, de uma leitura que ele fez. E eu quero citar 2 parágrafos desse
desse texto que o Tércio escreveu, dessa mensagem que ele compartilhou, que diz assim: em que pese o enorme e ainda crescente volume de cristãos numa nação como a nossa, o impacto que causamos na fibra moral e nas esferas de influência da sociedade ainda é ínfimo, ou no mínimo desproporcional. Somos dezenas de milhões de pessoas professando ser evangélicas. Temos os estudos estatísticos apontando a tendência de que nos tornemos maioria da nossa população em pouco tempo, até 2030. Não obstante, o Brasil continua sendo conhecido como uma terra de degradação moral, corrupção, pobreza e incongruências religiosas. Some-se a isso a impressionante quantidade de desviados da fé e desigrejados, para deixarmos de lado qualquer triunfalismo e percebermos que algo não está acontecendo como deveria. E quando eu olhava para esses números, o Espírito me fez essas perguntas. Qual era a minha responsabilidade diante desse cenário? Pessoal. Qual o meu papel individualmente e qual o nosso papel como Igreja de Jesus na restauração moral e espiritual dessa sociedade? Para que esses números se reflitam na queda dos índices de criminalidade, na queda dos divórcios, na queda dos índices de drogadição, na queda dos índices de corrupção e resultem numa sociedade mais justa. E quando eu fazia essas perguntas, o Espírito me trouxe o texto de Neemias, que eu quero compartilhar com vocês. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Esse é um texto que trata sobre restauração. Restauração de uma cidade, a partir da restauração dos seus muros. E Neemias foi o homem escolhido por Deus para liderar a restauração de Jerusalém. Ela havia sido destruída quando ela foi conquistada e seus moradores levados para o cativeiro. Neemias era um desses exilados que vivia na Pérsia. Ele servia ao rei Artaxerxes como copeiro real. E esse texto nos fala no exato momento que Neemias toma ciência da situação em que Jerusalém se encontrava. Vamos ler? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis,
eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que se revela aos nossos corações e às nossas vidas, Pai. E agora, Senhor, que nós tenhamos toda a nossa atenção voltados para aquilo que tu queres falar a cada um de nós aqui, Deus. E que nós possamos sair daqui com a certeza que tivemos um encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos para a situação de Jerusalém, em que o povo que estava em Jerusalém se encontrava, nós podemos traçar um paralelo com a situação que nós observamos hoje na nossa sociedade. O texto diz: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Nós olhamos ao nosso redor e nós vemos grande sofrimento, grandes dores, pessoas sofrendo, dramas familiares. Eu creio que a maior crise que nós enfrentamos no nosso país, ela não é uma crise econômica ou social, ela é uma crise moral e espiritual. Uma sociedade que tem cada vez mais buscado satisfazer as suas vontades e prazeres, se afastado de Deus. Os muros espirituais foram derrubados, as portas foram queimadas, valores éticos e morais estão relativizados. E como discípulos de Jesus, nós fomos chamados para algo maior que sermos apenas números estatísticos, mas para nos posicionarmos espiritualmente diante desse contexto e levarmos adiante a mensagem do Evangelho, a boa notícia é que existe esperança quando depositamos nossa confiança em Jesus. E eu quero compartilhar com vocês 4 verdades espirituais que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu lia esse texto, enquanto eu refletia sobre esse texto, que eu quero compartilhar com vocês, para que nós, como igreja e também individualmente, nós possamos também nos posicionarmos espiritualmente diante desse cenário que nos cerca e que muitos podem estar diretamente inseridos na sua família, com seus amigos, dores, dramas, sofrimentos. Quais as verdades que nós podemos extrair desse texto? A primeira delas, temos que ter sensibilidade espiritual diante do contexto que nos cerca. Quando Neemias toma conhecimento da situação, quando seus irmãos chegam até ele e relatam o estado que estava Jerusalém, seus muros, qual foi a primeira atitude de Neemias? Ele chorou. Neemias chorou. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. A tristeza invadiu seu coração pela situação que sua cidade e seu povo se encontravam. Uma cidade que estava destruída, com suas casas queimadas, o templo havia sido destruído, e os muros estavam derrubados. E o povo
que havia sido deixado na cidade estava em grande sofrimento. Amados, quando nós caminhamos pela nossa querida Porto Alegre ou por outras cidades, quando nós olhamos notícias, quando nós vemos as situações que nos cercam, dramas que as pessoas vivem, as suas tragédias pessoais, o quanto isso entristece o nosso coração. O quanto isso nos constrange espiritualmente. Ou será que apenas observamos, sem qualquer envolvimento ou sem qualquer sentimento de tristeza? Jesus, enquanto ele caminhava por essa terra, ele se deparou com inúmeras situações que tocaram o seu coração. Lá em Mateus, capítulo 9, 35 a 36, diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Foi a compaixão de Jesus que levou ele à ação. Foi a ver as multidões, o estágio que elas se encontravam, a aflição dos seus corações, que entristeceu o seu coração. Ele teve compaixão delas e ele se moveu em direção a isso. Ele nos deixou exemplo, como discípulos de Jesus. Esta deve ser a forma como a igreja se movimenta pela cidade. Com compaixão. Olhando para os dramas, olhando para as dores, olhando para os sofrimentos e sentindo a tristeza no coração. Enquanto eu pensava sobre isso, a minha oração era: Deus, que eu não seja insensível diante da dor e do sofrimento. Que eu não considere normal as situações que me cercam. Porque nós temos a tendência de normalizar as situações. Ah, isso é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. Ah, isso está acontecendo porque tem que acontecer. Nós normalizamos a dor muitas vezes. E isso vai nos deixando insensíveis à dor do outro. Jesus, quando viu a dor das pessoas, Jesus, quando viu aquelas pessoas aflitas, desesperadas, ele teve compaixão e ele se moveu em direção a elas. Ele viu as multidões e foi até as necessidades. Então essa postura de coração, essa tristeza que sentimos, gerada pela dor e pelo sofrimento que percebemos nos ambientes em que estamos inseridos, devem nos levar a nos posicionarmos espiritualmente diante dessas situações. E foi exatamente isso que Neemias fez. E essa é a segunda verdade que eu quero destacar nesse texto. Precisamos tomar uma posição espiritual diante desse contexto. A reação imediata de Neemias, diante da dor causada pela realidade em que Jerusalém se encontrava, foi orar e jejuar. Primeiro ele sente a dor, e aí depois ele vai para aquele que pode resolver a situação. Jesus, Deus. Ele sentiu a dor do povo, se posicionou espiritualmente diante das notícias que havia recebido. O texto diz no versículo 4: passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por mais que o nosso coração ele fique triste, por mais que o nosso coração fique pesado, diante da situação moral e espiritual da nossa sociedade, sabemos que somente Deus pode transformar este cenário. Os dramas que nos cercam, eles devem nos levar a tomarmos um posicionamento espiritual diante disso. Em oração, em jejum, clamando, em primeiro lugar, pelas pessoas que estão passando pelas mais diversas circunstâncias das suas vidas. Nós olhamos ao redor, você pode olhar até para dentro da sua casa.
e encontrar pessoas que estão passando por circunstâncias que causam dor e sofrimento. A oração nos leva a lugares que nós não conseguimos chegar. A oração nos leva a lugares que nós não conseguimos fisicamente chegar. Mas a oração nos leva para a presença de Deus, que é quem pode resolver cada uma dessas situações. Então, quando nós tomamos consciência de situações que pessoas estão passando, famílias estão passando, ou que você está passando, o primeiro lugar para onde você deve ir é para os pés de Cristo. Em oração, em contrição, em quebrantamento, para que Deus transforme a vida dessas pessoas, para que Deus tenha compaixão das suas vidas e da situação que elas estão vivendo. Mas segundo motivo de oração é pelas nossas vidas. Oramos pelas pessoas, mas oramos por nós, para que Deus nos use como agentes de transformação nesse cenário. Olhe para o lado, seja sensível, ouça o Espírito. Jesus se movia em direção às pessoas que estavam enfrentando dificuldades. O texto que nós lemos lá em Mateus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A terceira verdade que eu quero destacar nesse texto de Neemias fala sobre a necessidade de arrependimento diante dos pecados cometidos individualmente e como nação. Devemos ter uma postura espiritual de arrependimento e confissão. A história da nação de Israel foi marcada pela oscilação no seu relacionamento com Deus. Ele havia dado uma ordem muito clara. Eles seriam seu povo exclusivo e não deveriam se deixar influenciar pela idolatria das nações que habitavam a terra que eles estavam conquistando. Todavia, isso não aconteceu. E a influência dos povos que estavam próximos, ou até no meio deles, fez com que Israel fosse contaminada pela idolatria. E isso trouxe terríveis consequências, levando-os a perder a sua identidade como nação, perder a sua terra, serem levados cativos para a Babilônia. E Neemias, tendo consciência disso, tendo consciência dos motivos que levaram a nação de Israel ao cativeiro, ele se arrepende e se quebranta diante de Deus e confessa os seus pecados individuais e também os pecados do seu povo. O versículo 6 do capítulo 1 diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias se humilha diante de Deus e se arrepende pelos pecados cometidos. Ele não se retira e diz: o povo pecou. Toda postura de arrependimento começa com a nossa oração. Começa com o nosso coração. Eu pequei. Eu pequei. Agora perdoa o meu pecado e perdoa o pecado do povo. Quando a gente olha para o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a gente encontra ali 4 posturas que nos cabem diante de um cenário como esse. E encontramos 3 respostas de Deus para esse contexto. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, depois orar, depois buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos. 4 posturas que nós, individualmente, como igreja e como nação, precisamos exercitar. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E aí Deus, então, agora vem com a sua resposta. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebem como nós oramos para que Deus sare a nossa nação? Queremos que Ele vá direto para o final do texto. Sara a nossa terra. Mas o texto tem um início, o processo tem um início. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Há um processo, um estágio inicial, que vai nos levar para que Deus se incline os seus ouvidos, para que Deus nos perdoe e para que Deus nos cure. Mas às vezes a gente quer queimar o processo, né? Já quer pedir para que Deus nos sare, nos restaure. Mas a primeira postura é no nosso coração. Nos humilharmos diante de Deus. 4 posturas do homem: humilhar, orar, buscar a face e converter. 3 respostas de Deus: ouvir, perdoar e curar. Deus, Ele nos chama a uma postura de arrependimento. A consequência de uma postura de humildade, arrependimento e confissão é o perdão dos pecados e a cura da nação. Mas tem uma quarta verdade que eu quero compartilhar com vocês, e que quando nós lemos o texto, ela passa quase desapercebida. A última frase do versículo 11 do texto diz assim: nessa época eu era o copeiro do rei. A restauração espiritual não é responsabilidade apenas dos pastores, apenas daqueles que receberam uma função ministerial, mas de todo o povo. É importante nós notarmos que a Bíblia não especifica a ocupação de Neemias antes dele ser copeiro do rei. O livro começa com ele já ocupando essa posição, e uma posição de destaque, porque ser copeiro do rei era algo extremamente importante, era ele que servia a bebida para o rei. Então tinha que ser alguém de confiança para que o rei não fosse envenenado. Sabemos que ele era judeu de nascimento e que tinha essa posição. Mas não há qualquer registro bíblico da sua atividade profissional antes, da sua função, antes de ser copeiro. Não sabemos se ele era um sacerdote, um profeta, um líder militar. Pelo menos a Bíblia assim não nos relata. E eu creio, mas aí sou eu que creio, eu que entendo assim. Se ele tivesse uma dessas posições de destaque, o texto teria trazido isso. Porque normalmente o texto faz referência quando pessoas têm essa distinção, essa função. Mas não é o caso. Ele era copeiro do rei. Timothy Keller, ao escrever o livro Como Integrar Fé e Trabalho, a propósito, eu fui informado que tem ainda 4 exemplares desse livro lá atrás. Se você está com essa pergunta, como eu posso integrar fé e trabalho? Tem 4 edições desse livro lá atrás que você pode adquirir para ler. Timothy Keller diz assim: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais.
E ele vai além. Não devemos escolher empregos e conduzir nosso trabalho visando obter satisfação pessoal e poder, porque ser chamado por Deus para realizar alguma coisa já é algo suficientemente poderoso. Temos de trabalhar como um meio de servir a Deus e ao semelhante, e então escolher e conduzir nosso trabalho de acordo com esse propósito. A pergunta relacionada à escolha de nosso trabalho deixa de ser quem me paga mais e oferece mais status. A pergunta tem de ser, levando em conta minhas habilidades e oportunidades, como posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana. Faz assim com as tuas mãos. Faz assim. Quais são os dons e habilidades que Deus tem colocado nelas? Quais são os dons que Deus tem te dado? O que essas mãos produzem? Pode baixar, obrigado. Qual é a sua atividade profissional? Fala aí para mim. Qual é? Diretor de TI. Quem mais? Cozinheira. Cozinheira? Glória a Deus pela vida das cozinheiras. Dentista. Costureira. Gráfico. Quem mais? Lá de trás. Professora. Atividade extremamente relevante, porque trabalha a formação de pessoas. Quem mais? Cirurgia? É isso? Glória a Deus pela tua vida. Salva a vida de pessoas. Quem mais? Técnico em ar-condicionado. Quem mais? Hein? Gente, é muita gente aqui. Vamos lá. Assessor de investimentos. Olha aí. Assessor de investimentos. Fotógrafa. Glória a Deus, Bárbara. Fotógrafa. Gente. Corretor de seguros. Tudo isso, Deus quer usar para edificação e avanço do reino. Lutero disse uma vez, uma frase: através da sua profissão, Deus age. Ele cunhou essa expressão num texto que ele escreveu, As Máscaras de Deus. Tudo isso são máscaras que Deus usa para manifestar o seu amor através das nossas vidas. A sua profissão pode ser utilizada para expansão do reino, para edificação de vidas, para fazer um grande impacto espiritual na restauração da nossa sociedade. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei e nessa profissão, nessa atividade, ele fez um grande impacto de restauração espiritual na cidade de Jerusalém, a partir da sua atividade. Quais as habilidades que Deus tem colocado nas tuas mãos? Quais as ferramentas que Deus tem te dado? Saiba que Deus quer usar isso para transformar vidas e edificar o reino. Deus tem nos confiado o privilégio de sermos agentes de restauração nos mais diversos espaços e segmentos que Ele tem nos colocado. E como discípulos de Jesus, temos que nos apropriar com autoridade, com um posicionamento espiritual desta missão. Quando nós olhamos para a estratégia que Deus deu a Neemias para a restauração dos muros, a gente pode olhar para essa estratégia e aplicarmos ao nosso contexto. Depois de chegar em Jerusalém, porque ele tinha apenas ouvido a situação que Jerusalém se encontrava,
Então ele pede autorização para o rei e vai a Jerusalém para fazer a restauração dos muros. Quando ele chega em Jerusalém e vê com seus próprios olhos a situação em que a cidade se encontrava, ele encorajou o povo para que todos participassem da restauração dos muros. Se você ainda não leu o livro de Neemias, eu quero te encorajar a fazer isso. Nós somos encorajados a ler Atos, então você vai lá, lê um capítulo de Atos e um capítulo de Neemias. Atos e Neemias, e assim você vai indo, porque Neemias tem profundas lições para nos ensinar. Qual foi a estratégia que Deus deu a Neemias? Aqueles que moravam em frente aos muros foram encorajados a fazer o reparo na frente da sua casa. O texto do capítulo 3, do 28 ao 32, diz assim: acima da porta dos cavalos, os sacerdotes, olha, apareceram sacerdotes aqui agora, viu? Fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, outra profissão apareceu aqui, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o poço de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas dos ourives, os comerciantes fizeram os reparos. Interessante, né? Porque isso permitiu que o muro ele não fosse restaurado assim. Ele fosse restaurado assim. E isso permitiu que a obra fosse finalizada em 52 dias. Com muito mais velocidade do que se ele fosse restaurado assim, pedaço a pedaço. Mas não, cada um que estava em frente ao muro, na frente da sua casa, restaurou o muro em frente à sua casa. Quando nós oramos, quando nosso coração tem compaixão, quando nós clamamos pela restauração espiritual da nossa sociedade, Deus não espera que você seja o agente que vai restaurar toda a sociedade. Deus espera que você seja o agente que vai restaurar o muro em frente à sua casa. Esse é o processo que Deus nos chama. Restauração, restaurando os muros espirituais, de casa em casa. Então, saiba que você, com a sua profissão, com a sua atividade, com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, você é chamado para restaurar os muros da sua casa, começando na sua casa, e restaurando o muro em frente à sua casa, no seu entorno, com seus amigos, com seus conhecidos, com a sua família. Esse é o processo que Deus inspirou Neemias e que nos fala muito sobre a visão que Deus tem nos dado, de casa em casa, de casa em casa, sendo um lugar onde as pessoas com as suas dores encontram respostas, encontram acolhimento, encontram ali uma palavra de esperança.
aonde elas podem ser ministradas pela sua vida, aonde elas podem ser desafiadas a passos de crescimento espiritual, aonde elas encontram Jesus, aonde elas encontram esperança, que é algo que está tão vazio no mundo hoje. Mas nós temos a esperança, nós temos uma âncora que nos dá esperança, e tudo que as pessoas buscam hoje é alguém que dê sentido e significado para as suas vidas, e nós sabemos quem pode fazer isso. É só Jesus que pode fazer isso. E as nossas casas são esses lugares onde as pessoas vão encontrar ali um lugar seguro para serem acolhidas, para depositar ali as suas dores, os seus dramas, as suas tristezas. Mas para que isso aconteça, nós temos que olhar com compaixão e chorar por essas pessoas. Algo tem que mover os nossos corações. Nós não podemos ficar insensíveis e indiferentes à dor das pessoas. O Espírito tem que nos constranger para que nós possamos abrir as nossas casas e dizer: venham para cá, aqui você vai ter um lugar que vai te acolher, aqui você vai receber uma palavra de esperança, restaurando os muros espirituais de casa em casa. Nós queremos ver uma sociedade transformada, nós queremos ver uma sociedade restaurada, nós queremos ver os números estatísticos se tornando realidade no contexto espiritual da nossa nação. Precisamos nos posicionar espiritualmente. Neemias, quando ficou sabendo da situação de Jerusalém, primeiro ele chorou, depois ele orou e jejuou, se arrependeu e confessou os seus pecados, e então, com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele partiu para a ação, foi até Jerusalém e começaram a reconstruir os muros da cidade. Deus tem nos chamado a esse comprometimento de restauração da nossa cidade a partir das nossas casas. Não te preocupa, você não vai ser responsável por todo o muro. Você só vai ter que fazer o muro na frente da sua casa. E isso é um pedacinho para cada um de nós, né? Se cada um fizer um pouco, nós vamos restaurar os muros espirituais do nosso país, da nossa nação, da nossa cidade. Comece fazendo os reparos primeiro na tua própria casa. Restaura os muros da tua própria casa em primeiro lugar. Depois repare o muro espiritual em frente à sua casa, no entorno, com os vizinhos. E assim, de casa em casa, nós vamos contribuir para a restauração espiritual da nossa sociedade. Cada um fazendo a sua parte, para que as estatísticas elas saiam das planilhas e se concretizem no nosso cotidiano, causando um profundo impacto espiritual na nossa sociedade, a partir da postura de discípulos de Jesus que levantam a mão e diz: eis-me aqui, eu estou pronto, Senhor. Quantos querem se colocar espiritualmente diante desse contexto? Fica em pé para nós orarmos. Nós vamos orar juntos. Eu falei que a tristeza nos leva à ação e nos movimenta. E o mesmo Espírito que está aqui em mim, está aí na vida de vocês, está em toda a igreja. E Deus pode responder e ouvir a tua oração aí onde você está. Agora, quando nós nos movemos, quando nós damos um passo, quando nós saímos do lugar que nós estamos, isso tem um grande significado espiritual. Significa que nós estamos nos comprometendo e se movendo em direção àquilo que Deus tem para nós.
E o meu desafio para vocês é esse: se você quer fazer parte desse projeto, se você quer reconstruir o muro da tua casa, em frente à tua casa, vem até aqui à frente para nós orarmos juntos. Dê esse passo espiritual. Nós vamos ser ministrados agora pela equipe de louvor, e você se movimenta em direção àquilo que Deus quer fazer em você e através de você.